Olá pessoal, de volta em mais um Papo com Graduado. Dessa vez a gente está recebendo o aluno Erison. Cara, ele não foi meu aluno, na verdade, né? E por que que eu ainda chamo ele de aluno? Porque ele atualmente está fazendo doutorado na UFC, mas mesmo assim eu considero ele como um cara que fez muita coisa legal lá na época dele da graduação, e que infelizmente não foi meu aluno de verdade, mas que a gente se esbarrou, a gente fez projetos juntos, principalmente nessa área de empreendedorismo, de startups. Então eu vou chamar aqui ele, colocar na tela. Como é que você está, meu amigo Erickson? Espero que você esteja bem. E eu queria que você conversasse com os telespectadores, o pessoal que está acompanhando aqui o vídeo, dizendo qual foi o ano que você se formou, como é que você, o que é que você está fazendo atualmente. Olá, pessoal. Meu nome é Erickson Araújo. Eu sou mestre em ciência da computação. Atualmente eu sou aluno de doutorado. Contando um pouquinho mais sobre a minha história, eu finalizei a graduação lá no IFCE Campus Maracanaú no ano de 2017. Pouquinho tempo depois, no mesmo ano, mas lá para o finzinho eu consegui entrar no mestrado em ciência da computação também no IFCE Campus Fortaleza e, como já falei, atualmente eu sou aluno de doutorado em ciência da computação, porém agora na UFC. Massa. Meu amigo, me diga só, vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que você conheceu o curso de computação lá do Campus Maracanaú e qual era o seu conhecimento antes de entrar na graduação? Bom, eu sempre gostei da área da tecnologia, então no período que eu estava para entrar em um vestibular, fazer uma faculdade, eu fui pesquisar. E aí descobri que o IFCE de Maracanã tinha o curso de ciência da computação, que era exatamente o curso que eu queria. Com relação ao meu conhecimento, eu já trabalhava com manutenção de computadores, então eu era mais voltado para o hardware, para a parte física, para a parte prática do negócio. Eu queria ter conhecimento também na parte abstrata, que é exatamente a questão da lógica, da programação, que foi exatamente o que eu aprendi durante toda a minha graduação e aprendo até hoje, né? Porque o aprendizado é infinito. Legal. E cara, então a gente falou do que, como é que era teu background, né? O que foi que te motivou. O que é que você diria assim hoje na tua posição atual? O que foi que a graduação te ajudou a chegar ao que você tem hoje? Eu gosto de imaginar que no dia que eu soube, foi até uma situação engraçada que eu recebi uma ligação lá do CCA que tinha uma vaga para ciência da computação e eu tinha até o outro dia para poder entregar a documentação. Só que isso era o quê? Umas 6 horas, 5, 6 horas da noite. Eu fui no mesmo dia, porque eu queria demais. Então, eu estou falando isso porque a graduação ela me ajudou e me ajuda até hoje em todos os aspectos. Ampliou meu campo de visão, me mostrou como ter disciplina, porque computação é um curso bem disciplinado, tem diversos fatores que você tem que estudar. E se você não analisar bem todas as disciplinas e você não se organizar com relação a elas, pode complicar. Então, assim, eu dou uma dica também para que vocês que estão no começo, que pensam em entrar nesse curso, ou que já estejam do meio para o fim, persistam, permaneçam. Por quê? Porque o curso ele é muito bom, ele abre diversas portas. Hoje eu vivo uma realidade que é até impressionante, porque nesse período de pandemia, diversas empresas com problemas, e a área da tecnologia, eu escuto isso diariamente, estamos precisando de gente. Estamos precisando de gente, está faltando gente. Então, eu gosto de falar isso para que vocês entendam que o curso de computação é um curso muito importante e que vocês vão conseguir certamente diversas carreiras promissoras, seja uma carreira acadêmica como professor, uma carreira mais estilo profissional em empresas. Então é basicamente isso. Pronto. Então vamos lá, assim, eu sei que você achou a computação ela realmente te lapidou, né? Isso. Mas a gente sempre procura melhorias, né? O que é que você diria para os professores que estão assistindo também? O que é que a gente poderia melhorar, aprimorar na jornada da computação lá do campus Maracanaú? O curso de computação em si é um curso
ótimo, ele engloba diversas áreas, você tem a área da matemática, você tem a área de redes, você tem a área de programação propriamente dita. Porém, após a conclusão da graduação, que aí eu comecei a ter mais contato com o perfil profissional, com empresas propriamente ditas, eu percebi que seria interessante para o curso, poderia ser até algumas cadeiras optativas, disciplinas que fossem mais voltadas para que os fatores que as empresas realmente precisam, ou seja, ferramentas mais específicas para quem vai trabalhar em back-end, ou ferramentas mais específicas para quem vai trabalhar com front-end, que basicamente as empresas procuram muito. Obviamente que o curso em si ele te prepara para que você rapidamente consiga aprender uma outra disciplina, uma outra ferramenta, uma outra linguagem, porque você já tem toda aquela experiência de diversas outras linguagens. Porém, eu acho que seria muito interessante se tivesse mais uma disciplina ou outra, um foco a mais, um foco exatamente no que as empresas precisam. São desafios que a gente precisa sempre estar melhorando. Eu acho importante esse feedback. Mas vamos agora pensar em coisas interessantes com relação à sua jornada durante esse período. O que é que você tem de lembranças boas? Quem foram os professores ou os colegas que te marcaram durante toda essa tua jornada na graduação lá do campus? Olha, professor, eu só tenho lembranças boas do IF. É até engraçado que meus amigos mais próximos falam que, obviamente que é brincadeira, que se eu pudesse eu compraria o IF, porque eu gosto demais do IF. Mas vamos lá, falando de algumas lembranças que eu tenho, são muitas, mas vou tentar destacar algumas, né? Primeiramente, falando do professor, obviamente, todos os professores fizeram parte, são ótimos professores para a minha formação. Porém, como numa turma tem aquele aluno que se destaca dos demais, também no meu caso teve um professor que se destacou dos demais, que foi o professor Sandro Jucá, que eu tenho gratidão por ele até hoje, eu sempre estou falando com ele. Ele me deu uma oportunidade de entrar numa bolsa de pesquisa quando eu estava lá no meu quarto semestre, na disciplina de eletricidade e eletrônica, então eu ainda estava me acostumando com o instituto, eu estava me acostumando com tudo. E aí o professor ouvi essa oportunidade, eu falei com ele e ele permitiu que eu entrasse nessa bolsa de pesquisa. E eu gosto de falar que é o antes e depois dessa bolsa, porque o meu nível acadêmico, com relação a notas, com relação à pesquisa, mudou drasticamente desde que eu entrei nessa bolsa de pesquisa. Eu passei a ficar o dia todo, basicamente manhã e tarde, no instituto, pesquisando, estudando. E o que é impressionante é que as minhas notas melhoraram, e aí você pensa, mas antes você não tinha a bolsa, e agora com a bolsa melhoraram, porque eu estava realmente totalmente dedicado para o IF, então a minha vida inteira. Naquele momento era só o IF e isso melhorou muito. E uma das lembranças que eu tenho é que o professor Santos ele sempre gostava de incentivar os alunos a apresentar projetos, a apresentar as pesquisas para outros alunos, por exemplo. E eu sempre desde o começo eu não gostava de apresentação. Se o professor falasse apresentação, eu provo, eu falei prova. Prova, certamente é prova. E aí, com esse incentivo do professor Sandro de apresentar os projetos, então eu comecei a apresentar no Consolide, que é o evento da comunidade maracanãense de software livre. Então, os projetos que nós desenvolvíamos na Bolsa, nós apresentávamos para os alunos de outras escolas. E aí, com esse incentivo, eu fui começando a perceber que, ao invés de eu não gostar, na realidade eu gostava daquilo. E eu comecei a aprender forma de apresentações, e isso me ajudou demais. Então, eu agradeço muito ao professor Santos, porque isso me ajudou muito. Por exemplo, durante a pesquisa, eu tive um artigo, de diversos artigos publicados, teve um que foi em Recife, para apresentar lá em Recife. De todos os artigos que foram enviados, alguns são escolhidos para banners, outros são para apresentações. Então, só 3 foram escolhidos para apresentar e eu fui um dos escolhidos. Então, ok. E eu fui lá em Recife, nunca tinha saído do Ceará, então eu fui lá em Recife para fazer essa apresentação bem engraçada, porque eu fui perguntar para o pessoal onde que seria, qual seria a sala. Aí o rapaz da organização olhou para mim, sala? Eu falei, sim, a sala da apresentação. Não, não é sala, é no teatro. Eu falei, o quê? Então, é realmente no teatro lá do centro de eventos, se não me engano.
lotado de pessoas com um telão atrás. Tinha uma TV de 32 polegadas na minha frente para eu ver o slide, para vocês terem noção de quão grande que era. Então foi a minha primeira apresentação enorme, assim, que foi uma lembrança bem engraçada, porque na hora eu acho que eu nem entendi bem, eu só fui. Tem que ir, e fui. Graças a Deus deu tudo certo, consegui apresentar. E aí foi funcionando. Uma outra lembrança legal também foi que de um desses projetos, o professor Santos teve uma ideia de fazer um controle de acesso, assim, obviamente já existem diversos, mas ele queria que nós desenvolvêssemos o nosso mesmo, para que nós pudéssemos fazer melhorias, melhorar o código, melhorar como que atuava. E então a gente desenvolveu esse projeto lá no AES, que é o Laboratório de Eletrônica e Sistemas Embarcados. E o que é interessante é que esse equipamento que nós desenvolvemos, ele foi utilizado no meu TCC, ele esteve funcionando, se não me engano, deve estar, porque obviamente está em pandemia, mas funcionando na realidade lá no laboratório. E o que é mais legal é que na apresentação do curso de computação, nos banners, a foto da chamada do curso de computação é exatamente esse controle de acesso. Então, eu fico muito grato de saber que essa minha jornada no período da graduação foi uma jornada bem importante, bem frutífera, e eu me dediquei demais, eu não me arrependo. Eu dou até uma dica para os novatos que, se conseguirem uma bolsa de pesquisa para ficar dentro do instituto, para você realmente viver o instituto completamente, é algo que é muito valioso, porque você aprende demais, você tem um crescimento absurdo, tanto que eu tive outros projetos, até projetos como o senhor, né, teve os corredores digitais com relação a startups. Nós criamos uma empresa uma startup, na realidade, né, era só mesmo uma ideia de ensinar robótica nas escolas. Nós até fomos a algumas escolas de Maracanãú, conseguimos algumas parcerias naquele momento. E eu também gostaria de falar, porque isso acho que foi a parte mais gratificante do meu curso. Foi após eu ter conseguido concluir a graduação, que foi existia um edital para professor substituto do IFCE. Então, eu participei da seleção, e a seleção ela era basicamente um dos fatores era era a apresentação de uma aula mesmo, que é chamada prova didática. Então, todo aquele background que eu fui aprendendo ao longo do curso, de apresentando em consultoria, de apresentando um artigo, tudo isso me ajudou para que eu conseguisse fazer uma boa prova, uma boa prova didática, e eu consegui ser aprovado. Então, eu voltei para o IFCE, não mais como aluno e como professor substituto, e aí os professores agora eram meus colegas, e eu consegui participar de bancas, consegui ajudar alguns colegas que estavam lá também a realizar o TCC. Então, eu agradeço demais assim, o IFCE. O tempo de graduação foi um dos melhores tempos da minha vida mesmo. Assim, eu só tenho a agradecer. E, basicamente, são essas lembranças que eu recordo agora, de diversas lembranças, porque foram muito tempo lá. Nossa. Mas isso é bom, assim, quando você olha para trás e vê que fez coisas legais, que coisas que são memoráveis, né? Isso aí é muito gratificante. E, infelizmente, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, mas eu queria que você finalizasse dando um recado para quem está assistindo, porque, assim, você já se formou, você teve a oportunidade de ir para o mercado de trabalho, você está no mundo acadêmico de novo, porém você tem toda uma vivência que pode dizer, assim, pelo menos baseado no que você viveu, como é que está esse mercado? Como é que você acredita como é que ele está hoje e como é que ele está para o futuro? Você já deu algumas pinceladas, obviamente, né, principalmente nessa pandemia, mas para finalizar, qual o recado que você deixa para esses meninos que estão pensando em querer entrar nessa área, mas de repente acham que não, é muito difícil, eu não sei programar. Então, assim, o que é que você deixaria de recado para essas pessoas? Bom, obviamente o curso de computação é um curso que eu recomendo demais. E o recado que eu deixo para essas pessoas que estejam com dúvida, que obviamente isso é normal, você ter dúvida em qual curso vai escolher, que é um curso muito bom, que principalmente traz muitas oportunidades, e a tendência é que o mercado precise cada vez mais de profissionais
qualificados nessa área. Essa é uma área que está crescendo demais. Já havia falado que nesse período de pandemia eu vejo isso, eu estou falando porque eu vejo diariamente gerente de projeto desesperado, digamos assim, por pessoas qualificadas para trabalhar. Existem projetos que faltam pessoas, então eu estou lá no doutorado, então eu verifico isso, que as pessoas, faltam pessoas qualificadas, então é um curso muito bom. Obviamente que não é um curso tão fácil, você precisa se dedicar, mas isso é normal, a dedicação ela é necessária para que você obtenha uma boa qualidade de ensino. E uma outra dica que eu deixo é que não desista. Muitas vezes, o curso ele é basicamente 8 semestres. Eu conheci pessoas que foram realmente se encontrar no curso depois do quinto, porque eu vi um professor que tinha uma área legal, porque pegou uma disciplina, que se encontrou. Então, só que muitas pessoas podem não chegar até lá. Então, a dica que eu dou, persistam no curso. Vão até o fim, porque eu, quando terminei a graduação, abriram diversas portas. Diversas portas se abriram tanto profissional quanto acadêmica. Eu já fui professor também do Pronatec. Então, assim, após quando você se forma, oportunidade não vai faltar. Então, a dica, digo isso porque eu vivo nesse curso desde 2012, nós estamos em 2021 e eu não me arrependo de nada desse curso. Então, essa é a dica que eu dou. Cara, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que as experiências que você nos passou, que você expôs, só vai engrandecer esse momento e vai, espero, motivar muita gente que está assistindo a ir para o nosso curso. Agradeço você, agradeço o seu tempo. Pessoal, vejam que a cada 15 dias a gente está lançando um novo vídeo. Esse foi com o aluno Erison, eu digo aluno porque ele está no doutorado, mas ele já é um graduado, já é um cientista da computação. E daqui a pouco vai ser um doutor na área, né? Então isso que é mais legal. Então, novamente, agradeço você, Erison. Abraço a todos, a família. Fiquem bem, com saúde. E até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.